como o menino que adentrou a nossa igreja, nesta imagem que o representa. Mas a liturgia da palavra hoje narra, especialmente no Evangelho, não com uma crônica de precisão histórica, mas tentando responder àquela grande espera de mais de 7 séculos por este rei que viria trazer a paz ao seu povo, que viria como o próprio príncipe da paz para instaurar o reino que não teria mais fim. E por isso nós ouvimos já na primeira leitura Isaías proclamando: para o povo que andava na escuridão brilhou uma grande luz. Este povo vivia um momento de profunda escuridão. A guerra terrível, fruto da invasão dos assírios sobre o reino de Israel, fez com que tudo fosse destruído, queimado, devastado. As pessoas foram aprisionadas e uma prática dos assírios, até mesmo para que este povo não pudesse reagir, eles perfuravam os olhos dos seus guerreiros, dos seus soldados, e por isso a sensação era de total desolação. E aqueles que viviam também presos naqueles calabouços subterrâneos viviam esta situação de escuridão, de trevas, também a partir do próprio medo. E nesse contexto, Isaías faz um anúncio de alegria. Brilhou uma luz no meio dessa escuridão. Ele nos anuncia uma grande felicidade, quando parecia até impossível falar de palavras como alegria e felicidade. Ele anuncia que um menino havia de nascer, e esse menino seria este grande rei, este filho de Davi, este rei que traria um novo tempo para Israel. E por isso o povo se alimenta de esperança. Eles são tomados por essa mesma esperança e ficam numa espera que dura muito tempo. Logo depois eles têm um rei que nasce, em seguida o rei Ezequias, que é um homem bom, que consegue estabelecer a paz, mas não é aquele fato extraordinário de acordo com essa profecia que nós ouvimos da boca de Isaías. E por isso eles continuam nessa espera que vai por geração em geração, através dos séculos, até o nascimento deste rei prometido, deste que é o Messias, aquele que todas as gerações vivem nessa grande espera para se libertarem definitivamente da escuridão, do medo, da morte, das trevas. Eles ainda não viviam essa esperança de um reino definitivo, de uma vida definitiva junto de Deus. Eles esperavam por aquele que daria esta salvação. E por isso é que nós ouvimos na passagem do Evangelho esse anúncio de uma forma assim gloriosa. Da boca do anjo, aqueles pastores ouviram aquele edito que era usado também para anunciar pelos arautos o nascimento do filho do imperador romano. Por isso ele diz, o anjo: eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo do Senhor. Essas palavras calam muito fundo naquele povo que espera este Salvador, este grande rei. E por isso ele usa das mesmas palavras para anunciar este grande que virá para trazer a salvação. Mas ao mesmo tempo os sinais que ele indica para localizar este Salvador são desconcertantes, de acordo com toda aquela espera desse rei, que provavelmente viria com muita força, com muito poder, seria um rei muito rico, estaria num lugar resplandecente de ouro para ser localizado, reconhecido. E os sinais que ele nos
nos dá é de um recém-nascido, frágil criança, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Manjedoura é o lugar onde os animais comiam e estavam. E por isso também nós hoje temos a representação do presépio, e presépio significa exatamente isso, estado. Este rei, esse Deus que se encarna e vem para modificar a história e para cumprir essa grande profecia, aparece de uma forma totalmente desconcertante. Ele surpreende aqueles que o aguardam e aqueles que têm os sentidos bem apurados para perceber esse grande acontecimento. Por isso ele não nasce no palácio, nem assim resplandecente de ouro, e nem revestido de poder, mas é prático, como criança, num lugar pobre, no meio dos pobres, dos pastores, e se faz pequeno, menor. É a grande surpresa do nascimento deste Salvador. E por isso não nos estranha que a grande maioria do povo não conseguiu percebê-lo nem reconhecê-lo. E assim foi toda a trajetória deste Salvador, toda a sua vida. E nesta noite em que nós celebramos esse profundo mistério, nós também somos provocados a reconhecê-lo. Nesta sua humildade, nesta sua pequenez, mesmo que nós vivamos num tempo também que procura revestir o Natal de toda a majestade que nos é dada pelo mercado, pelo comércio, que tenta fazer também do presépio não essa visualização desse mistério, mas também algo mais gostoso. E por isso é que nós precisamos recuperar estes sinais que o próprio Deus nos dá como sua grande manifestação, que é justamente o caminho da pequenez, da humildade, da simplicidade. E assim nos provoca também a reagirmos desta mesma forma. Como São Paulo nos fala na segunda leitura da carta a Tito, quando nos fala que a graça de Deus se manifestou e por isso nós vivemos numa esperança muito grande, numa alegria, para também nós buscarmos este mesmo caminho de conversão. A salvação nos é anunciada e por isso exige de nós também uma transformação muito grande para que nós possamos reconhecer este Salvador. E por isso pede de nós esta capacidade também de, no Natal de nosso Senhor, nós transformarmos profundamente a nossa própria vida. E nós temos na tradição cristã a figura de São Francisco de Assis, que vive de forma encantada por esta surpresa do Senhor, o seu mistério da cruz, que é também uma situação que nos desconcerta, como também no presépio. E ele é o primeiro da história que inaugura essa tradição de montar no presépio, o pai de forma viva, chamando as pessoas para o vilarejo de Grédio, para trazer as coisas que fizeram parte daquela noite gloriosa, não para manifestar glória, mas porque ele mesmo escreve que iria sentir os infortúnios que este Deus enfrentou. Ao se fazer criança que não pode fazer nada, se ela é totalmente dependente, ela só pode ser amada, e é amada de graça. E isso comovia profundamente o santo de Assis, de modo que ele quis visualizar não a grandeza, mas a pequenez. Essa pequenez demonstra a sublimidade do nosso Deus. Por isso traz os elementos que fizeram parte daquela noite, a palha, a manjedoura, a boca, tudo aquilo que fez parte do sofrimento também de um Deus que se faz assim prático, que assume a nossa condição em todas as suas características. Por isso nós queremos, nessa noite santa de Natal, também contemplar esse mistério historiar que é capaz de receber a ternura deste nosso Deus, uma criança depositada ali no presépio,
surpreender para esta surpresa que Ele nos provoca, para esse desconcerto, para compreendermos